Olá, bem-vindos à Igreja no Mundo Magazine, o programa da Fundação AES, aqui na sua televisão. Sou o Paulo Aide e ao longo dos próximos 50 minutos vamos levar até si um resumo do que de mais importante se passou no mundo no que diz respeito à vida da Igreja Católica, nomeadamente em relação aos cristãos perseguidos, à Igreja que sofre. Todas as semanas, sempre a esta hora, sintonize connosco, sintonize com a ajuda à Igreja que sofre. Sinal dos tempos, o programa da semana passada começou com a notícia do massacre no dia 26 de maio de quase 3 dezenas de cristãos no sul do Egito. A autoria do massacre, os jihadistas do autoproclamado Estado Islâmico, os mesmos que assumiram o ataque nas Filipinas 3 dias antes, na cidade de Marawi, onde sequestraram um padre e 15 outros cristãos que estavam, como ele, a rezar na catedral. Hoje seria impossível não começar o nosso programa sem fazermos uma referência ao ataque terrorista em Londres, no sábado, dia 3 de junho. Desta vez, o ataque também reivindicado pelo Daesh causou 7 mortos e quase meia centena de feridos. Um ataque que foi, Catarina, prontamente condenado pelo Papa Francisco, usou a mesma expressão, chega de guerra e de terrorismo. Precisamente, Paulo, o Papa Francisco expressou a sua solidariedade para com as vítimas e com os seus familiares e expressou mesmo, disse mesmo, e eu vou ler as palavras do Papa para não dizer mal as suas próprias palavras. Portanto, o Espírito Santo dê a paz a todo o mundo, cura as chagas da guerra e do terrorismo que, de novo, atingiu em Londres civis inocentes. Este novo ataque veio sobressaltar a cidade de Londres, mas veio também demonstrar que, como a ameaça terrorista está tão presente na sociedade britânica. É verdade, Paulo, e de facto nós aqui podemos agora recordar aqui que ainda no mês de março, mais precisamente no dia 22, houve também um outro ataque em Londres, na ponte Westminster, em que provocou 5 mortos e depois, 2 meses mais tarde, tivemos então o ataque de Manchester, no final do concerto da Ariana Grande, em que também morreram 22 pessoas e provocou mais de uma centena de feridos. Terrorismo, violência, guerra, morte. Todas as semanas estas têm sido palavras presentes aqui no nosso programa, porque são realidades presentes no mundo atual. Infelizmente, por trás desta violência, destas guerras, deste terrorismo, está também o tráfico ilegal de armas. Pois nem de propósito, o Papa Francisco convidou este mês os cristãos e todas as pessoas de boa vontade a rezarem pelos responsáveis das nações para que se comprometam a pôr fim ao comércio das armas. Esta é a intenção mensal da oração deste mês do Santo Padre. Es una absurda contradicción hablar de paz, negociar la paz y al mismo tiempo promover o permitir el comercio de armas. Esta guerra de allá, esta otra de allí, ¿es de verdad una guerra por problemas o es una guerra comercial para vender estas armas en el comercio ilegal y para que se enriquezcan los mercaderes de la muerte? Acabemos con esta situación. Pidamos todos juntos por los responsables de las naciones, para que se comprometan con decisión a poner fin al comercio de las armas que causa tantas víctimas inocentes. Foi o Santo Padre, no vídeo do Papa, uma iniciativa do Apostolado da Oração da Companhia de Jesus e que se destina a divulgar as intenções das orações do Papa em cada mês. Em junho, como acabámos de ver, Francisco apela ao fim do comércio das armas, um comércio manchado de sangue de tantas vítimas inocentes. Vítimas inocentes, quando vemos nas televisões as imagens de centenas de milhares de pessoas em fuga em barcos superlotados ou quando vemos centenas e também milhares de pessoas em campos de refugiados, estamos precisamente a falar em vítimas inocentes. Vítimas de guerras, de conflitos, de violência tribal, de perseguição religiosa. Muitas vezes, em muitos lugares, as populações estão completamente desprotegidas. E é neste contexto que importa agora sublinhar a importância do papel dos capacetes azuis. No passado dia 20 de maio, eles foram homenageados por António Guterres, o secretário-geral da ONU. Every day, peacekeepers help bring peace and stability to war-torn societies around the world. I invest in peace by supporting mine action in Cyprus. I invest in peacekeeping by saving people's lives. I invest in peace by protecting children in armed conflict.
I invest in peace by facilitating dialogue in between different ethnic communities towards a reconciliation. By making sure that UN gets to the places where no one else can go, as well as conducting patrols. On the International Day of United Nations Peacekeepers, we pay tribute to the more than 3,500 peacekeepers who have given their lives in the service of peace since 1948. Their sacrifice only strengthens our commitment to ensuring that United Nations peacekeepers continue protecting civilians in harm's way, promoting human rights and the rule of law, removing landmines, advancing negotiations, and securing a better future in the places they are deployed. Now, more than ever, it's essential that we continue investing in peace around the world. Capacetes azuis da ONU. Foram precisamente soldados portugueses ao serviço da ONU que salvaram o bispo de Bangassou, na República Centro-Africana, quando foi alvo de um ataque no domingo 14 de maio, quando procurava ajudar milhares de muçulmanos que estavam encurralados numa mesquita. Diogo Alves é um desses comandos e está atualmente em missão na República Centro-Africana. Contribuí para a paz numa forma de trabalho militar, a tentar proteger a população e a salvaguardar o seu bem-estar. Tornei-me soldado da paz assim que tirei com a formação do curso de comandos e tornando uma pessoa especializada e com aptidões para fazer e estar preparado para esta missão, contribuindo para o bem-estar das pessoas. O meu investimento para a paz é trabalhando de forma de equipa, de grupo e de companhia, em patrulhamento, como força de QRF, fazendo patrulhamento e salvaguardando as pessoas e os civis do seu bem-estar. As missões de paz são um aspecto bom, porque contribui bastante para o zelo do país, visto que quando se trata de um país em que há um grande desequilíbrio a nível político e a nível civil, e assim as forças que contribuem pela ONU para essas missões dão uma estabilidade bastante grande ao país. Os comandos portugueses que estão na República Centro-Africana ao serviço das Nações Unidas participaram, como dissemos há pouco, no salvamento do bispo de Bangassou, Dom Juan José Aguirre. Nós temos um depoimento precisamente deste prelado que nos vai ajudar a contextualizar, a compreender melhor a situação de caos absoluto em que caiu este país africano, que está na linha da frente, aliás, das preocupações da Fundação AIS. Mas antes de vermos esse trabalho, vamos ficar ainda sintonizados com as Nações Unidas, pois foi elaborado um relatório que vai agora ser analisado pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas, relatório que, Catarina, fala em centenas de crimes. É verdade, Paulo, exatamente, centenas de crimes. E este relatório que o Conselho de Segurança da ONU tem neste momento nas suas mãos para analisar, fala de facto de mais de 620 crimes cometidos na República Centro-Africana. E ainda, segundo as Nações Unidas, estima-se que 88 mil pessoas tiveram que abandonar tudo, as suas casas, desde maio, quando o reacender dos próprios conflitos. Nesse relatório da ONU de que estamos a falar, são apresentadas algumas informações de ataques que podem ser considerados crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Precisamente, Paulo. E de facto, neste documento, as Nações Unidas apresentam então detalhadamente com detalhe estes 620 incidentes que já falámos aqui e que incluem desde aldeias completamente incendiadas, casas destruídas, assassinatos em massa e outras violações graves que ocorreram entre os anos 2013 e 2015. E inclusive, Paulo, como disse agora, muitos destes dados apontam de facto que há estes crimes contra a humanidade, crimes que têm sido cometidos neste país. E o Conselho da Segurança das Nações Unidas diz mesmo que têm sido observados vários factos, vários crimes de guerra, nomeadamente há casos de violações, há casos de assassinatos extrajudiciais, mortes por tortura, maus tratos graves nos centros de detenção, e há violência também baseada tanto na religião como na etnia, como também na percepção do apoio às vítimas, aos grupos armados. Além desses casos, Catarina, o documento da ONU fala também na utilização, por exemplo, de crianças-soldados neste conflito. Mas não só, Paulo. Esse relatório também fala, para além das crianças-soldados que são usadas, fala também de mulheres que também são usadas e, além disso, também tem registado também ataques contra o próprio pessoal de ajuda humanitária que está no terreno a ajudar a população. Obrigado, Catarina. Vamos então ver a primeira parte
dessa mensagem que recebemos de Dom Juan Aguirre, missionário comboniano e bispo de Bangassou. La impresión que yo tengo es que se quiere silenciar Centroáfrica porque tiene todavía muchas materias primas sin explotar. Tenho a impressão de que se quer silenciar a República Centro-Africana porque o país tem ainda muitas matérias-primas por explorar. Como diz o ditado, rio agitado, ganância de pescadores, ou seja, que não se faça barulho, que não se saiba nada, para que os americanos possam vir buscar o seu petróleo e o urânio às escondidas e que outras empresas possam chegar a diamantes e ouro a um preço muito bom e possam continuar a roubar como verdadeiros predadores da República Centro-Africana. Seguir saqueando como auténticos depredadores Centroáfrica. Hay alguien desde arriba que mueve los hilos para que lleguen o se vayan cascos azules. Há alguém no topo que mexe os cordelinhos para que os capacetes azuis cheguem ou se vão embora, que mexe os cordelinhos para que se tomem certas decisões, para que o Presidente possa contratar diretamente empresas americanas e não francesas, por exemplo. Mas sobre tudo isto não temos nenhum poder. Mas aquilo que podemos fazer é estar ali com as pessoas. Este não é o momento de ir embora. Antes del mes de noviembre del año pasado era un infierno. Antes do mês de novembro do ano passado era um inferno. Passámos 3 anos num labirinto de onde não podíamos sair. Depois chegou o Papa Francisco e teve gestos muito bonitos que desanuviaram a situação e nos ajudaram a sair deste labirinto. Entonces la ciudad de Bangui se pacificó. Donde antes había francotiradores en ciertas calles, se fueron los francotiradores. Então a cidade de Bangui pacificou-se. Dantes havia franco-atiradores em algumas ruas, mas foram-se embora. Foi possível que muçulmanos e não muçulmanos convivessem juntos. Durante 4 meses abriu-se como que um parênteses e foi possível que se organizassem eleições democráticas e depois uma campanha eleitoral que elegeu o atual Presidente da República, Faustin Archange Touadéra. Acabadas as eleições, o Presidente Touadéra concentrou-se essencialmente em desarmar os Seleka, que ainda estavam armados no centro do país. Até hoje não conseguiu desarmá-los. Todo o centro do país, desde Bambari até o norte, Birau, que faz fronteira com o Chad, está cheio de militares armados, com uma problemática muito grande, com uma população completamente oprimida, diferentes fações dos Seleka, algumas muito violentas, como a etnia Bororó, que será muito difícil de desarmar. Todo o leste da República Centro-Africana corresponde à diocese de Bangassou, onde vivo, ocupada em 25% pelos Seleka, que colocam barreiras e nos complicam a vida por onde passamos. Mas nos restantes 75% da diocese, até à fronteira com o Sudão, está um grupo brutal fundado por um criminoso chamado Joseph Kony, a LRA, Exército de Resistência do Senhor. E este grupo está a tornar-nos a vida muito difícil. Há 18 anos que vivemos um calvário com muitos ataques, raptos, roubos, intimidações e, inclusivamente, degolação de pessoas. Com quantidade de ataques, de sequestros, de roubos, de intimidações, incluso de gente degollada no caminho. Na semana passada falámos aqui do ataque no dia 23 de maio por grupos jihadistas numa cidade das Filipinas. Cerca de 500 terroristas entraram na cidade de Marawi, exibindo bandeiras negras do autoproclamado Estado Islâmico, tendo queimado 2 escolas, diversas residências e igrejas, e libertado os detidos que se encontravam na prisão local. Esta semana surgiu nas redes sociais um vídeo do ataque à catedral, onde se encontrava o padre Teresito Suganob e outros 15 cristãos que foram feitos reféns pelos terroristas. Este vídeo permite perceber bem o ódio aos cristãos, um ódio que mobiliza estes extremistas. Seguí. Sigue, ahí topa. Sí.
Meron ako. Sige. Meron akong lighter. Já passaram mais de 2 semanas desde o ataque na cidade filipina de Marawi e desconhece ainda o paradeiro, no momento em que estamos a gravar este programa, do Padre Chito, como o sacerdote que foi sequestrado pelos terroristas é mais conhecido. Nestes dias de incerteza, a Fundação AES tem procurado mobilizar os seus benfeitores e amigos, precisamente, Catarina, para se lembrar não só este sacerdote, mas todos os filipinos que estão a passar por tempos tão difíceis. É verdade, Paulo, e o nosso secretariado nas Filipinas tem dinamizado, a pedido da igreja local, dinamizou uma corrente de oração exatamente por este grupo, por este sacerdote e por estes 15 cristãos que estão com ele, e também pede por toda a comunidade que está neste momento a viver momentos de terror e com o terrorismo em sua casa. E, portanto, o nosso secretariado pediu então a todos os nossos benfeitores de todo o mundo, é uma corrente que está em todos os secretariados da AIS no mundo, a apelar efetivamente para que nós rezemos todos em conjunto pelo fim do terror e do terrorismo. E, Paulo, é nestes momentos difíceis que nós percebemos se somos ou não uma comunidade, e é a nossa obrigação enquanto cristãos estarmos junto destes nossos irmãos que neste momento estão a passar por tantas dificuldades, e o melhor e o que nós podemos fazer da forma mais fácil é de facto a nossa oração. No arranque deste magazine falámos no massacre no dia 26 de maio de quase 3 dezenas de cristãos no Egito. Infelizmente, este não foi um ato isolado. Têm sido muitos os casos, e são cada vez mais constantes, os ataques contra a minoritária comunidade cristã no Egito. Eu chamo agora a sua atenção para a história da semana, que nos vai ser contada pela Pilar Rocha. Em menos de 3 minutos, ela vai recordar-nos como esta comunidade cristã tem sido tão perseguida nos últimos tempos. E, muito provavelmente, nunca nos demos bem conta disso. Sexta-feira, dia 26 de maio. Algumas dezenas de cristãos, entre os quais muitas mulheres e crianças, viajam em 3 pequenos autocarros na província de Minya, no sul do Egito. Dirigem-se para o mosteiro de São Samuel, a cerca de 135 km a sul da capital, Cairo. É uma peregrinação. De súbito surgem alguns veículos tipo pick-up com alguns homens uniformizados. Num instante, saem dos carros e começam aos tiros. É o caos absoluto. Há relatos de que alguns dos passageiros foram forçados a abandonar os autocarros. Obrigando-os a ficar de joelhos no chão, pediram-lhes que renegassem a sua fé. Ninguém o fez. Foram executados ali mesmo. Os autocarros foram ainda varridos com rajadas de metralhadoras. Pelo menos 29 pessoas morrem neste ataque infame. Homens, mulheres e crianças. As imagens dos autocarros crivados de balas e com manchas de sangue e vidros partidos correm mundo nos noticiários dessa noite. Entre os que morreram há um bebê com apenas 2 anos. Tem sido terrível a vida dos cristãos no Egito. Mas recuemos um pouco no tempo. Fevereiro de 2015. O mundo assistiu então horrorizado às imagens de um grupo de homens a serem degolados numa praia da Líbia. Estavam todos ajoelhados junto à água. Estavam todos vestidos de cor de laranja, com as mãos amarradas atrás das costas. Antes de serem degolados, alguns destes homens, eram todos cristãos egípcios e a maior parte oriundos da pequena e pobre aldeia de El Aour, estavam a rezar. Um deles, no instante em que a faca começa a penetrar na pele do pescoço, estava a dizer Jesus, na derradeira oração, antes de entregar toda a sua vida a Deus. Este vídeo, que correu o mundo e que foi editado pelos jihadistas como uma peça de propaganda, é apenas um exemplo da trágica experiência da perseguição aos cristãos no Egito nos tempos recentes. Nos últimos meses perderam a vida quase 7 dezenas de cristãos só em atentados em igrejas. Os casos mais recentes ocorreram em abril, no Domingo de Ramos, em 2 atentados em igrejas que mataram 45 cristãos. O anterior ataque foi em dezembro, quando uma explosão perto da Catedral de São Marcos provocou pelo menos 25 mortos. Há pouco mais de um mês, o Papa Francisco fez uma visita de 2 dias ao Cairo, a capital do Egito.
uma visita em que deixou mensagens de repúdio a toda esta violência, ao terrorismo e ao ódio fundamentalista que colocou os cristãos na mira das armas. Numa das memoráveis frases preferidas durante esta viagem, Francisco disse que o único extremismo permitido é o da caridade. Os coptas, como são conhecidos os cristãos do Egito, representam apenas cerca de 10% da população do país. Eles são atacados nas igrejas, nas suas casas, nos autocarros. Estão indefesos. Estão à mercê dos terroristas, dos extremistas islâmicos. Perante tanta violência, que mais podem os cristãos fazer do que rezar? A história da semana levou-nos até ao Egito por causa dos ataques terroristas que têm vitimado a comunidade copta. O Egito é um dos 54 países e 9 territórios que constituem o continente africano. Em África vivem cerca de 14% de toda a população mundial. Pois bem, a Fundação AIS lançou este ano uma grande campanha de solidariedade a nível internacional em favor das populações deste continente. Bastaria a história do massacre dos cristãos no Egito ou o caos absoluto em que se transformou a República Centro-Africana para justificar uma atenção especial para os países deste continente. Mas, infelizmente, são muitos os países, são muitas as comunidades que estão a viver tempos muito difíceis. Vamos agora ver um vídeo da apresentação desta campanha. In the beginning, God created the heavens and the earth. God said, "Let the earth produce every kind of living creature." And so it was. God created man in the image of himself, both male and female, to multiply and live in communion. God was pleased. God blessed the world with a beautiful continent, Africa. Yet mankind allowed evil to enter into the world. Africa too has suffered. Poverty, corruption and war claim the lives of Africa's most innocent, devastating churches, schools, hospitals, nations. Despite such violence and destruction, God is with us and we are blessed. We are blessed by the courage of our bishops and priests who witness God's love. We are blessed by the faith of our catechists who teach us to love. We are blessed by the commitment of our religious who practice love. Although we are persecuted and sometimes afraid, with you we hold strong to our hope and joy in the Lord. We are blessed by you. Acabamos de ver um pequeno filme de apresentação sobre esta campanha internacional da Fundação AIS em favor de África. Temos mais um pequeno filme que nos vai ajudar a compreender melhor a realidade da Igreja neste continente, as suas necessidades e anseios. É um filme, Catarina, que nos vai levar até ao Sudão do Sul. É verdade, Paulo, e é um filme muito feliz porque percebemos ao ver este filme que, para além da pobreza e de todos estes conflitos e estes problemas de violência que há nestes países, há também histórias muito felizes em que nós vemos que o nosso trabalho e através da ajuda dos nossos benfeitores que vai plantando pequenas sementes de bem que depois se vão multiplicando. E aqui este filme mostra-nos a necessidade da construção de um seminário. Portanto, há a necessidade de construção de igrejas. E Paulo, enquanto nós aqui na Europa não temos vocações e as igrejas estão praticamente vazias, em África é exatamente o oposto. Temos muitas vocações, o que faz falta, o que é necessário é, de facto, mais instalações para poder acolher todas estas vocações e todos estes membros da Igreja que querem participar na vida ativa da Igreja. Obrigado, Catarina. Vamos então ver esse filme feliz, como a Catarina acabou de falar, da necessidade da reconstrução de igrejas e de seminários em África. Because of the civil war, devido à guerra civil, muitas pessoas abandonaram o Sul e dirigiram-se para Khartoum. Portanto, o seminário também foi deslocado daqui para Khartoum. Finalmente,
A Igreja está, uma vez mais, a recomeçar a preparação em força dos jovens a fim de se tornarem padres neste país. Há bastantes jovens que desejam tornar-se sacerdotes e com este novo projeto penso que podemos ter muitos sacerdotes. Seguramente, se tivermos muitos sacerdotes, também poderemos contribuir para a evangelização de outras pessoas que poderão precisar do nosso ministério sacerdotal. Estamos à procura de uma solução para renovarmos estes edifícios, a fim de podermos ter melhores condições de vida e também uma ajuda para continuarmos o nosso trabalho pastoral. Levei muito tempo a encontrar alguém que estivesse mesmo interessado no trabalho pastoral e que pudesse ajudar a Igreja, ajudar-nos a desenvolver o nosso programa pastoral. Por isso, agradeço toda a vossa ajuda à Fundação AIS. Seja qual for a vossa ajuda, tenham a certeza de que este apoio é útil à Igreja que sofre aqui, na minha diocese e em todo o Sudão do Sul. Vimos um filme fantástico que é só por si um poderoso argumento que justifica a campanha de solidariedade da Fundação AIS para a África. Catarina, quem quiser ajudar nesta campanha, o que é que tem de fazer? É muito fácil, Paulo. Basta querer efetivamente ajudar e é muito fácil este gesto para nos ajudar. E o primeiro gesto pode ser ligar-nos através do nosso telefone 217544000 ou então ir ao nosso site em www.fundação-ais.pt e pedir mais informações sobre esta campanha, saber mais sobre o que está a passar nesta realidade, neste país, neste continente e facilmente podemos ajudar tanto as irmãs na Serra Leoa como também estas irmãs que vimos aqui no Sudão do Sul. De facto, basta nós querermos, há muitas necessidades no terreno e a Igreja que sofre é uma das instituições que de facto está no terreno e que precisa da ajuda dos nossos telespectadores para podermos ajudar todas estas comunidades que precisam da nossa ajuda. Uma das paragens obrigatórias aqui em Igreja no Mundo é na Síria. Em Cara, no mosteiro de São Tiago Mutilado, perto do Líbano, vive a irmã Miri, uma jovem portuguesa que decidiu entregar a sua vida a Deus. Desta vez, a irmã Miri vai dar-nos uma boa notícia. Da Suécia chegou por estes dias um carregamento de equipamento hospitalar que vai agora, graças à tenacidade destas irmãs, equipar unidades móveis de saúde. O nome parece algo pomposo, na verdade são meros contentores vazios que elas transformaram em mini-hospitais. Na segunda semana de Páscoa chegaram aqui 4 contentores, vindo sobretudo da Suécia, benfeitores da Suécia, organizações que recebem os apelos de ajuda e que nos enviaram sobretudo máquinas médicas para equipar as clínicas e hospitais móveis, que com a ajuda das associações, de organizações que estão aqui implantadas na Síria, a nossa Madre tem apresentado projetos e elas estão a ser realizadas, estão a conceber clínicas e hospitais móveis nos contentores vazios, fazem umas janelas e equipam-nos no interior com o que é necessário, o básico necessário para atender aos cuidados de saúde da população. E o importante é que são móveis, podem ir aqui e ali, fugir das frentes de guerra, ir até às frentes de guerra e também circular nas vilas, pois há muitos dos hospitais que foram destruídos, das ambulâncias também, e há zonas em que é urgente o cuidado médico e não há. Foram, pois, enviados por essas associações na Suécia e também pelos sírios que lá estão, imigrantes ou refugiados, pois já lá há uma grande comunidade. Enviaram também material para equipar escolas, mesas, cadeiras, 4 contentores cheios de material de grande valor. Isto tudo, depois, é preciso gerência e é preciso distribuir e tentar colocar esse material onde
vai ser o mais aproveitado possível. Por isso tivemos a trabalhar com técnicos de material hospitalar. Temos um que nos ajuda já há um bom tempo e agora conhecemos outro porque precisávamos de mais ajuda, pois as máquinas que chegam às vezes são mal conhecidas na Síria e é preciso desenrascar-se para encontrar o necessário, pois às vezes falta-nos uma peça ou não se sabe trabalhar com elas, e tudo isto é preciso gerência e é preciso procurar como estarem aptas a poder utilizá-las. Foi a irmã Miriam dar-nos uma boa notícia. E agora vamos continuar com notícias positivas e vamos continuar focados na Síria. Há dias, centenas de crianças portuguesas e sírias estiveram unidas em oração numa iniciativa promovida pela Fundação AES. Esta iniciativa juntou crianças de um colégio de Lisboa, o Colégio de Santa Maria, cerca de 400 de crianças que, durante aproximadamente 45 minutos, partilharam testemunhos, rezaram e cantaram com 5 famílias cristãs de Alepo, com os respectivos filhos, num total de 14 crianças. Catarina, foi um momento único. Foi de facto único, apesar de todas as dificuldades, e para quem nos está a ver lá em casa para perceber, teve que ser ligado um gerador para conseguir fazer a transmissão. Na Síria, em Alepo. Teve que ser ligado o gerador para conseguirmos estabelecer a ligação via Skype, mas depois o momento foi de facto extraordinário. Agora, nós estamos a ver algumas dessas imagens. E de facto foi extraordinário o momento, e as pessoas que estão a ver estas imagens poderão ver como foi bonito este momento. E talvez aquilo que sobressai de tudo o que nós ouvimos e fomos partilhando durante estes 45 minutos foi de facto um muito obrigada das famílias que estavam naquele centro catequético em Alepo, que é gerido pelas Irmãs de Jesus e Maria. E foi o muito obrigada pelo que a Fundação AES está a fazer e muito obrigada também por não nos esquecermos deles. É uma frase que foi dita várias vezes e que a nós, a AES, nos tocou particularmente por percebermos que o trabalho, a ajuda que os nossos benfeitores estão a dar, está de facto a chegar ao terreno e está a ajudar estas famílias. E depois, outro momento muito marcante, que provavelmente também estamos a ver neste momento, é de facto as crianças que de Alepo fizeram espontaneamente um coração com as mãos, e deste lado de cá, de Portugal, também as nossas crianças responderam com o mesmo coração. Foi um momento muito tocante, muito bonito. No final desta videooração, vamos chamar assim, que a Catarina falou com as crianças e explicou-lhes que, entre as várias formas de ajuda na Síria, há uma campanha, que, aliás, já falámos aqui sobre ela, que é uma gota de leite por Alepo, que é uma campanha que também revela bem como são inúmeras as carências alimentares que se vivem nesta cidade, que já foi o coração económico do país. É verdade, Paulo. De facto, Alepo foi o coração económico do país, da Síria, mas hoje é uma cidade totalmente destruída e, por isso, tantas vezes é falada como a cidade mártir da Síria. E hoje, nesta cidade, tudo faz falta, desde medicamentos, desde a alimentação, desde a água potável, desde a eletricidade. E esta campanha que a AES lançou e que eu tive a oportunidade de falar com estas crianças do Colégio de Santa Maria... Uma gota de leite por Alepo. Uma gota de leite por Alepo. Foi deixado este desafio e estas crianças estão neste momento com as suas famílias a dinamizar no colégio para juntar alguns fundos para podermos enviar para Alepo para que as crianças, até aos 10 anos de idade, possam ter a porção de leite necessária por dia. Portanto, foi uma iniciativa extraordinária em vários aspectos, terminando também com esta ajuda concreta, não é? Da ajuda à aquisição de leite para as crianças em Alepo. Muito bem. Esta foi a segunda vez que o Colégio de Santa Maria e a Fundação AES se juntaram para aproximar as crianças de Lisboa e as crianças de Alepo, num momento de partilha e de oração. A Clara Almeida, que é a diretora pedagógica do colégio, afirmou no final do encontro que era importante passarmos à prática toda a teoria. Vamos ver. Portanto, este é o segundo ano em que esta escola, o Colégio de Santa Maria, organiza esta vídeo-oração com as crianças de Alepo. Exatamente. Como é que surgiu esta iniciativa? Esta iniciativa partiu da parte da Associação de Pais, portanto, em articulação com a Associação à Igreja que Sofre, e em que consideramos que seria extremamente importante passar à prática aquilo que fazíamos já tanto em teoria. Portanto, nós nas nossas orações da manhã rezamos por Alepo, pela Síria, falamos imenso nas questões, portanto, nos problemas mundiais, portanto, aquilo que afeta a humanidade, e a questão da Síria tem sido sempre uma dessas questões. Portanto, ao falar com a Associação de Pais, consideramos que era importante concretizar e mostrar aos nossos alunos
concretamente aquilo que se passa na realidade. E foi aí que nasceu a ideia. Portanto, assim que se o ano passado correu muito bem e este ano voltou-se a repetir a iniciativa. Exato, este ano acho que até correu melhor, porque o ano passado tivemos imensos problemas de ligação, o Skype não correu tão bem como desta vez e acho que foi bastante importante, até porque as crianças já estavam mais motivadas para aquilo que iria acontecer. Entre as várias coisas que aconteceu aqui, houve um agradecimento, digamos, de cá para lá e de lá para cá, digamos, das crianças, mas rezou-se também. Considero que esse foi o momento mais significativo? Para mim foi o momento mais forte, porque é a maneira dos nossos alunos, apesar de toda a indisciplina, toda aquela brincadeira das crianças, deles conseguirem mostrar aquilo que realmente sentem. E se reparou, naquele momento da oração foi um momento de silêncio que fez toda a diferença. Portanto, é que eles conseguiram perceber aquilo que realmente nós tantas vezes lhes dizemos e tantas vezes rezamos no dia a dia. Portanto, eles estiveram ali a rezar com a Alep, na presença da Alep, e fez toda a diferença. No final foi feita uma referência, entre outras coisas, dessas campanhas que a Fundação AES está a promover a nível internacional, portanto também em Portugal, nomeadamente a campanha Uma Gota de Leite por Alep. Considera que depois deste momento em que se esteve a rezar, juntando milhares de quilómetros de distância através do computador, esta campanha terá surtido algum efeito nas crianças, ou seja, elas terão ficado sensibilizadas para esta necessidade de ajuda concreta também, neste caso, através da doação de leite ou da doação? Sem dúvida alguma, até porque não é a primeira vez que entramos em projetos deste tipo. Já entramos num outro projeto com a África, que era a campanha Biberon, portanto uma ajuda a crianças também desfavorecidas e crianças que sofriam. De certeza absoluta que eles vão fazer a ligação e vão aderir de uma maneira muito importante e vão ser de certeza absoluta muito generosos e muito solidários. Todas as semanas procuramos ter aqui em Igreja no Mundo Magazine uma grande entrevista. Dom António Jaca, bispo do Cachito, uma diocese nova perto de Luanda, em Angola, esteve em Portugal e concedeu uma entrevista exclusiva ao nosso programa. Hoje vamos ouvir este prelado, que é também secretário-geral da Conferência Episcopal, sobre um tema essencial: a possibilidade ou não de Angola voltar a viver tempos complicados com o regresso do espectro da Guerra Civil, tal como acontece, por exemplo, em Moçambique. O que se passa em Moçambique poderá, de alguma forma, vir a acontecer em Angola ou não? Creio que não. Eu creio que a questão do retorno à guerra está completamente afastada em Angola. Aquilo que nós vemos, e fomos vendo esses 22 anos, não vejo, digamos, não vemos nem força política nenhuma interessada neste sentido, nem meios que tenham à disposição para que há um retorno à guerra. Não, creio que foi uma guerra que durou tanto tempo, marcou tanto várias gerações, que um retorno à guerra era uma tragédia. É uma tragédia. Não creio que... Não, penso que os partidos que estiveram envolvidos no conflito, nomeadamente a UNITA e o MPLA, todos eles vêm afirmando de forma categórica que não há retorno possível à guerra. E a própria substituição de geração dos dirigentes também implica Também, e são 22 anos de paz em condições bastante difíceis, quer dizer, a sociedade, não é? Foi um país que teve que ser reconstruído, e ainda está por reconstruir, mas há muito por fazer, não é? Não vamos agora desperdiçar energias ainda em guerra, não é? Há que colocar as energias naquilo que é a reconstrução do país, é a reconstrução do tecido humano. Isto sim, isto aqui é preocupante ainda, quer dizer, as consequências da guerra vão perdurar por longos anos. Os pais que hoje, não é, viveram a guerra ainda, e há consequências, não é? As pessoas foram deslocadas de suas localidades, forçadas a sair, as cidades que se encheram demasiado, esvaziou-se o campo, portanto a dificuldade de na cidade todos poderem ter emprego, todos poderem ter uma habitação condigna, são consequências da guerra e que justamente ainda marcam, isto sim. Claro, e o tecido humano também, quer dizer, este amor à vida, tanto respeito pela vida, o respeito pelo bem comum. Nós tivemos não só a guerra, mas também um sistema de, tanto no início, logo a seguir a independência, um sistema do governo que nós escutamos comunista, e portanto que procurou esvaziar efetivamente, não é, o sentido de Deus, o sentido da fé,
nas pessoas. Isso também tem consequências, não é? Houve uma geração de jovens que hoje são, evidentemente, que estão na idade são os atores sociais, digamos, os atuais atores sociais que viveram este período de marxismo-leninismo intenso, não é? Foram enviados para Cuba, foram enviados para a União Soviética, etc, etc. E lá, de uma ou outra maneira, perderam a fé, foram esvaziados da sua fé. Mas isso tem consequências, tem consequências. E, portanto, recuperar o sentido de Deus, a fé, o respeito pelo ser humano, o respeito pela vida, isto é um processo que vai durar o seu tempo. A Fundação AIS, fundada no final da Segunda Guerra Mundial pelo padre Werenfried van Straten, tem como missão ajudar as comunidades cristãs perseguidas, apoiar a Igreja que sofre no mundo. Para concretizar essa missão, é necessário mobilizar benfeitores e amigos que, com a sua generosidade, são os grandes protagonistas desta história de amor. Todos os dias a AIS recebe na sua sede em Telheiras, Lisboa, dezenas de cartas que são, por si, um testemunho extraordinário dessa mesma generosidade. São cartas de amor, poderíamos dizer. Agora, com a Ana Maria, vamos ficar a conhecer uma dessas mensagens, uma dessas cartas. Olá, hoje trago aqui uma carta de uma benfeitora que nos agradece os parabéns que lhe foram enviados por nós, assim como a Santa Missa, que habitualmente mandamos celebrar por todos os nossos benfeitores quando o seu aniversário. A carta diz o seguinte: não tenho palavras para expressar a minha felicidade por tão grande presente espiritual, a oferta de uma Santa Missa celebrada no dia do meu aniversário. Muito e muito obrigado a todos os membros da Fundação AIS e que Deus vos ajude a prosseguir a vossa missão, minimizando o sofrimento de tantos irmãos nossos, vítimas das guerras, ataques e perseguições. Continuarei a rezar por vós e pelas pobres crianças que vivem desesperadas, sem conforto e por vezes longe dos seus familiares. Muito obrigada por todo o bem que me têm feito e felicidades para toda a equipa da AIS. Agora vamos até Paris. Na semana passada começámos a escutar aqui, em Igreja no Mundo Magazine, o testemunho do padre Jacques Morad. Ele participou numa iniciativa dos nossos colegas da AIS de França, chamada precisamente Noite dos Testemunhos. As palavras do padre Jacques Morad são muito importantes para percebermos melhor a tragédia e a violência que se abateram em tantos países do mundo sobre os cristãos. O ataque bárbaro no Egito, de que falámos aqui no arranque deste programa, foi executado por jihadistas. E foram jihadistas também que sequestraram este sacerdote em maio de 2015 na Síria. 20 jours plus tard, le 1er septembre... 20 dias depois, no 1º de dezembro, eles trouxeram-nos de volta para Cariataine. Estávamos livres, novamente, mas proibidos de sair da cidade. Era como um retorno à vida, mas não ainda à liberdade. Mas um retorno à vida, que milagre! Eu não poderia ajudar, mas maravilhe-se com isso. Eu só podia me maravilhar com isso. Devant lequel j'étais émerveillé. Nous pouvions même pratiquer nos rites, nos messes, à condition que cela ne soit pas affiché. Tínhamos autorização até para celebrar os nossos ritos religiosos com a condição de não propagar o que tinha acontecido. Poucos dias depois, quando um dos meus paroquianos morreu de cancro, fomos ao cemitério perto do mosteiro do Mar Elian. Foi só então que eu descobri que tinha sido destruído. Estranhamente, eu não reagi. 3 dias depois, no dia 9 de setembro, na festa de Mar Elian, São Julião de Edessa, dei-me conta que Mar Elian havia sacrificado o seu mosteiro e o seu túmulo para nos salvar. De 4e siècle, durant la messe, j'ai compris que Mar Elian avait sacrifié son couvent et sa tombe pour nous sauver. Le soir de 9 octobre, j'ai senti que c'était le moment. Na tarde de 9 de outubro, senti que era o momento de partir. E no dia seguinte, com a ajuda de um jovem muçulmano, consegui sair de Al-Qariatayn, apesar dos riscos que isso implicava. E novamente, a mão misericordiosa de Deus e de Nossa Senhora protegeram-me e acompanharam-me. Ajudado por esse muçulmano local, consegui passar um posto de controle dos jihadistas sem que me reconhecessem ou detivessem. Ce musulman de la région, j'ai pu passer un barrage contrôlé par les djihadistes sans qu'ils me reconnaissent et qu'ils saisissent de moi.
un jour de 10 octobre. Foi nesse dia, 10 de outubro de 2015, naquela estrada no deserto, que a palavra liberdade realmente se tornou familiar para mim novamente. Um povo deseja a liberdade, a vida, e esta sede de liberdade não é só minha, é de todo o povo sírio. Muitos países europeus e americanos abriram as suas fronteiras aos refugiados sírios e acolheram-nos. Milhares de sírios que fugiram da morte refugiaram-se nestes países porque anelam vida e anseiam liberdade. No entanto, não consigo fechar os olhos às contradições que vemos nestes países em guerra. Dans ces pays, parce qu'ils aspirent à la vie et sont passionnés par la liberté. Cependant, je ne peux pas fermer les yeux face aux contradictions que l'on observe dans ces pays en guerre. Agora vamos até ao Vaticano, ao encontro do Papa Francisco. Paragem obrigatória neste programa da Fundação AIS. O Santo Padre comunica de forma única, numa linguagem que não precisa de traduções, que é simples, que é incisiva, que é apelativa. Todos os dias, ou quase todos os dias, o Papa Francisco publica na internet um pequeno texto que eu acredito bem tem sido precioso para que todos possam compreender melhor o papel dos cristãos neste tempo tão difícil, tão conturbado em que vivemos. Os tweets do Papa Francisco são, pois, uma das rúbricas fixas aqui em Igreja no Mundo Magazine. Foram os tweets do Papa Francisco. Portugal é um dos poucos países do mundo em que se publica uma revista exclusivamente sobre a vida do Papa Francisco. A revista chama-se O Meu Papa e, tal como fizemos nos programas anteriores, vamos saber agora, em primeira mão, o que está a ser preparado para a próxima edição. Vamos já ao encontro de Clara Raimundo, a diretora da revista, que está precisamente na redação de O Meu Papa e que nos vai apresentar essas novidades. Olá, Clara! Olá, Paulo! Hoje vou então revelar-te mais um pouco daquilo que aqui na redação do Meu Papa estamos a preparar para a próxima edição da revista, que estará nas bancas no próximo dia 15 de junho. Nesta edição, que é a número 10, vamos ter a reportagem de um dia muito especial no Vaticano, o dia em que o Papa Francisco recebeu a visita de 400 crianças. Estas crianças vieram de várias zonas de Itália, atingidas no ano passado pelos sismos. Eu posso dizer-vos que as fotos e o relato deste dia são de uma ternura imensa. Além disso, vamos ter também nesta edição uma reportagem dedicada à celebração do Pentecostes, à vigília que o Papa Francisco celebrou juntamente com 50 mil fiéis no Circo Máximo em Roma. Fiéis estes que pertencem ao movimento do renovamento carismático, o que significa, portanto, que foi uma cerimónia muito alegre e muito emotiva. Depois, como não podia deixar de ser, em mês de Santos Populares, temos um artigo sobre as vidas inspiradoras de Santo António, São Pedro e São João. E além disso, posso também revelar-vos que vamos ter uma entrevista exclusiva a uma pessoa muito querida do Papa Francisco, uma pessoa que lhe é muito próxima, apesar de estar na Argentina. Não sei se aí nos estúdios da Ângelos TV querem tentar adivinhar quem é. Eu na próxima semana conto-vos tudo. Até lá, Paulo. Obrigado, Clara, e até para a semana, se Deus quiser. Estamos mesmo a chegar ao fim do nosso programa. São raras as semanas em que o Santo Padre não fala na questão dos cristãos perseguidos. Mas hoje vamos recordar uma outra mensagem, um pequeno filme produzido com o apoio da AIS, em que o Santo Padre nos pede para sermos misericordiosos uns com os outros. Pede para darmos as mãos uns aos outros. É apenas um minuto. Los hombres y las mujeres necesitamos
de la misericordia de Dios, pero también necesitamos de nuestra misericordia. Necesitamos darnos la mano, acariciarnos, cuidarnos. Así que los invito a todos, junto a Kirchheimnot, a hacer en cada lugar de todo el mundo una obra fija de misericordia. Y no le tengan miedo a la misericordia. La misericordia es la caricia de Dios. A misericórdia é a carícia de Deus. E assim, escutando estas palavras do Papa Francisco a interpelar-nos, a pedir para darmos as mãos uns aos outros, chegamos ao fim de mais um Igreja no Mundo Magazine, o programa da Fundação AIS aqui na sua televisão. Em nome de toda a equipa que pensou, produziu e levou até si este programa, despeço-me com amizade e até à próxima semana, até ao próximo Igreja no Mundo Magazine, se Deus quiser.